Meus irmãos, o texto diz assim, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? Disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glória a Deus. Quando o pastor Coutinho nos ligou, falando da responsabilidade de estar aqui com os irmãos, o pregador ele vai escolher lá a mensagem, ele quer escolher aquela mensagem que ele domina, a que ele conhece. E Deus me fez lembrar uma coisa interessante. Já fazem muitos anos, acredito que mais de 15 anos, quando eu ainda nem sonhava ser pastor da igreja, eu estava lendo o texto de 1 Samuel 16, e esse texto impactou muito a minha vida, a ponto de eu dizer: o dia que eu estiver uma oportunidade no tempo central, eu vou pregar esse texto. E aí, quando o pastor Coutinho me ligou, eu fiquei procurando os textos para pregar. E aí veio à minha mente aquilo que eu havia falado com Deus há muitos anos. Eu acredito que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu recito Romanos 15:4, que diz: entretanto, tudo que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto é bem conhecido de todos nós. Todo mundo já se deparou. Quem não já se deparou com a mensagem de Davi? Todo mundo já conhece esse texto de cor e salteado. Nós temos um texto que fala, dentro do seu contexto histórico, Israel havia saído do Egito, passado pelo período dos juízes, agora estava encerrando o período dos juízes, e o povo recorre a Samuel e faz o pedido: Samuel, nós queremos um rei, porque as outras nações têm um rei, e nós queremos um rei igual às outras nações. Esse pedido vai entristecer o coração de Samuel, mas Deus
chega para Samuel e diz: Samuel, atende o povo naquilo que estão te pedindo, porque eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim, não querendo que eu reine sobre eles. E o que vai chamar a nossa atenção dentro desse texto é que nós vamos analisar a ascensão de Saul como primeiro rei de Israel. Nós vamos observar que quem escolhe o primeiro rei é o próprio Deus. Homem alto e potente, escolhido por Deus, que nós vamos observar que o começo da sua liderança é uma liderança bem corajosa, bem próspera, e faz tudo o que agrada a Deus. É interessante analisarmos esse texto, porque ele vai trazer aqui algumas mensagens para nós que precisamos refletir. O que eu prego aos irmãos não é nada de novo, os irmãos conhecem muito bem, mas nós vamos observar que o começo de Saul, ou do ministério de Saul, é um começo muito bom. Você vai observar que Deus escolhe Saul. Você vai observar que Saul recebe sobre si a unção de Deus para liderar, e o Espírito do Senhor se apodera da vida de Saul, a ponto do texto bíblico dizer que ele foi transformado em outro homem. A Bíblia diz que Saul começa o seu reinado de forma tão obediente que no capítulo 11 ele começa a trabalhar, ele começa a vencer os seus inimigos, ele começa a vencer os amonitas. Mas nós vamos observar que o começo da vida de Saul não reflete também o término da sua vida. E aí nós vamos observar uma pergunta que me chama muito a atenção: o que levou Deus a rejeitar Saul? Nós vamos observar, irmãos, a partir do capítulo 13, eu peço que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta, que nós temos aqui a primeira atitude de Saul. Saul vai desobedecer a Deus em Gigal. Deus vai dar a orientação por intermédio de Samuel, vai dizer o que é que Saul deveria fazer. Ele está em guerra contra os filisteus, e a orientação ele recebe. Mas o que vai chamar a minha atenção é que Samuel havia dito para Saul: não sai à guerra enquanto eu não chegar. Não vai à batalha enquanto eu não chegar. E a Bíblia diz que Saul começou a esperar Samuel. Samuel não veio, demorou na visão dele, porque Samuel havia dito que com 7 dias ele chegaria. Mas por ser um líder apressado, por ser um líder que ele ia muito pelo povo, que o povo falava, que o povo colocava Saul, ele acaba cedendo. Nós vamos observar aqui no texto, Saul não espera, e Saul começa, diz o texto bíblico, a oferecer sacrifício em lugar de Samuel. Quem tem que oferecer o sacrifício não é o rei, quem tem que oferecer o sacrifício é o sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, cada um tem de Deus a sua atribuição. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas nós vamos observar que por mais que Saul tivesse reclamado, ou seja, Samuel tivesse reclamado a Saul e tivesse dito: o que é que tu fizeste? Por que tu fez assim? Aí Saul disse: não, Samuel, mas tu demorou, tu não veio no tempo determinado. E Samuel disse para Saul: Saul, se tu tivesses permanecido obediente, Deus confirmaria o reino que lhe havia entregue nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos observar que Deus ainda dá oportunidades a Saul, e por intermédio do profeta, do sacerdote Samuel, ele chama Saul e diz: Saul, os amalequitas, eles não foram corteses com Israel, eles guerrearam contra Israel quando saía do Egito. Agora você deve
vidas, homens, mulheres, crianças, animais, tudo deverá ser destruído. A ordem foi dada. Mas o texto bíblico diz que Saul desobedeceu a Deus, matou todos os homens, todas as mulheres, mas poupou o rei Agag e poupou o melhor do gado, o melhor dos animais. É interessante que Samuel vai se justificar diante de Samuel, ou seja, Saul diante de Samuel, e ele vai dizer, ele vai negar dizendo: eu poupei o melhor do gado para oferecer a Deus, para oferecer ao Senhor, porque o Senhor merece o melhor do gado, merece o melhor do despojo da guerra. E Samuel vai falar a Saul algo que chama muito a atenção. Ele vai dizer o seguinte: o Senhor prefere obediência ou o Senhor prefere sacrifício? Para Deus, Deus não prefere sacrifício das gorduras dos animais. Deus prefere a obediência. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí nós temos algo, irmãos, que eu trago para os irmãos. E eu vou falar de pecado contra a santidade e contra a autoridade de Deus. É interessante que quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi peca contra a santidade de Deus. E para pecado contra a santidade há uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. E quando eu falo em pecado contra a santidade, eu estou falando em pecado contra a perfeição moral e espiritual de Deus, contra a sua pureza absoluta. Nós temos que entender, quando pecamos contra a santidade de Deus, nós estamos desrespeitando a sua moral. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Isso envolve o que, pastor? Idolatria, imoralidade sexual, mentira, engano, avareza, cobiça. E aí nós temos consequência. Todo pecado tem consequência. Pecar contra a santidade de Deus nos afasta da sua presença. E nós vamos observar que quando Davi está em pecado, no Salmo de número 51, Davi percebe como se a presença de Deus estivesse saindo da sua vida, e ele faz um pedido a Deus. Ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Por quê, pastor? Porque Davi sabia que sem crente, sem o Espírito Santo, nós não temos condição. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas quando eu falo em pecado contra a autoridade de Deus, eu me refiro àquele pecado que se manifesta em desafiar a Deus, desafiar a sua soberania, desafiar o seu direito de governar sobre a criação. Quando eu falo pecar contra a autoridade de Deus, quando pecamos contra a autoridade de Deus, estamos desafiando, não estamos aceitando a sua liderança. Nós estamos dizendo para Deus: olha, Deus, o Senhor não manda, quem manda somos nós, o Senhor não tem autoridade. E aí nós vamos observar, por exemplo, o pecado da rebelião, do orgulho, da rebeldia contra as autoridades. E aí o que vai chamar a nossa atenção é a consequência. Pecado contra a autoridade de Deus traz consigo consequências tanto espirituais quanto sociais. A Bíblia nos diz que aquele que rejeita a autoridade também rejeita a ordem estabelecida de Deus. E aí o que vai chamar a nossa atenção nas Escrituras é que para cada um desse pecado, ou desse pecado descrito, Deus tem um desfecho diferente. Olha bem, vai dar. Nós vamos observar que alguns exemplos de alguns que pecaram contra a autoridade de Deus. Os moradores da Torre de Babel. Esses homens decidiram construir uma torre para alcançar os céus. Queriam chegar lá nos céus e dizer: Deus, nunca mais tu irás destruir os homens com água.
nós iremos subir. É como se eles quisessem subir e dizer: nós vamos te tirar daí, porque quem manda somos nós. Mas a Bíblia diz que o povo tem como consequência, Deus confundiu as línguas, dispersando-os por toda a terra. O povo de Israel no Egito, ou seja, no deserto, repentinamente o povo de Israel se rebelou contra Deus, adorando outros deuses e desobedecendo os mandamentos do Senhor. Qual é a consequência que nós observamos? Escravidão, exílio e diversos juízos. Ei, querido, olha bem para cá. Coré, Datã e Abirão se levantam contra Moisés e Arão, questionam a sua autoridade, e a Bíblia diz que a terra se abriu e os engoliu juntamente com as suas famílias e com os seus servidores. O que eu quero dizer aqui para os irmãos? De Deus não se brinca, com Deus não se zomba. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O que muda é a aliança, mas horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E o que vai chamar a nossa atenção é que nós vivemos dias hoje que o povo brinca com Deus. Brinca com Deus, faz com Deus, vive a vida que quer. Mas nós temos nas Escrituras o registro. Nós temos nas Escrituras aquilo que Deus deixou registrado para aquele pastor, para que a gente não incorra nos mesmos erros. Aí nós temos aqui Saul agora. Saul começa a desobedecer as ordens de Deus em diversas ocasiões, buscando o que, pastor? A glória própria e não confiando no Senhor. E tem como consequência, perdeu o reino, perdeu a vida. O que é que eu aprendo com esses exemplos? A autoridade de Deus é absoluta. Eu sou pastor, o meu pastor presidente está aqui, mas a igreja tem dono. Glória a Deus. A igreja é de Deus. A igreja não é de Holmes, nem minha, nem sua. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus tem poder e autoridade sobre a sua igreja, e quem manda é Deus, e Ele nunca perdeu autoridade sobre a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quem manda é Ele. E se eu fosse tematizar essa mensagem, eu tematizaria da seguinte forma: Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos. O Senhor olha para onde? Deus olha para o tempo. Deus olha as nossas motivações. Deus olha a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que é que eu aprendo com esse texto? A desobediência tem consequências. O pecado sempre traz sofrimento e separação de Deus. Aliás, nós estamos aqui nessa noite, viemos adorar a Deus, e a pergunta que não quer calar é: como nós estamos? Como está a tua vida? Como está o teu relacionamento com Deus? Como está o nosso relacionamento com Deus? Louvado seja o nome do Senhor. E algo que eu aprendo aqui, queridos pastores, é que a humildade e a obediência são essenciais. Devemos reconhecer a autoridade de Deus e se submeter às suas ordens. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quando eu olho para a vida de Saul, eu vejo aqui algumas consequências que vão chamar a minha atenção. Primeira consequência, nós vamos observar que Saul perde a bênção de Deus. Deus chamou, Deus ungiu, Deus deu autoridade, Deus colocou sobre o seu povo, Deus transformou Saul em outro homem. Mas agora nós temos um Saul em uma forma diferente. Nós temos um Saul agora que perde a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Perde o rei. É rejeitado por Deus. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou
somos o que somos, porque a presença de Deus está na nossa vida. Sem a presença de Deus não dá para cantar. Sem a presença de Deus não dá para pregar. Sem a presença de Deus não dá para adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que você adora? Porque a presença de Deus está na tua vida. Sabe por que este culto para você não é chato? Porque a presença de Deus está na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas Saul perde. E o que chama a minha atenção é que parece que nós estamos perdendo e não faz falta. Eu costumo usar um exemplo, me perdoe quem pensa diferente. Se você passar ali, pastor Fabinho me perdoe, ali pela Lagoa da Chance, você passa de carro lá, a primeira coisa que você sente é um odor lá daquela lagoa, né? Só que quem mora lá perto, quando a porta faz mais ou menos assim, o ar está puro, tudo bom. Só quando você que tem a sensibilidade passa por lá, você vê que tem alguma coisa que precisa melhorar. Queridos, nós não podemos perder a sensibilidade espiritual. Nós temos que olhar para a nossa vida, nós temos que analisar a nós mesmos, não é analisar o outro. Paulo vai dizer, analise, examine-se, pois o homem é assim mesmo. Eu tenho que me analisar, você tem que se analisar. Nós temos que fazer uma avaliação na nossa vida. Por quê, pastor? Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas eu vejo uma consequência aqui que chama a minha atenção. Saul agora é atormentado por um espírito mau. Quando Samuel questiona Saul sobre a sua desobediência, Saul disse: não, Samuel, eu obedeci ao Senhor e eu fiz tudo o que Ele mandou. Quantas pessoas, meus irmãos, de repente não estão fazendo e dizendo assim: é da vontade de Deus. Deus quer desse jeito. Deus quer dessa maneira. Ei, irmãos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós vivemos dias hoje, profetizado pelo apóstolo Paulo, que nos últimos dias muitos apostatariam da fé. Nós estamos vivendo dias hoje que, se nós formos sinceros conosco mesmos, nós vamos observar que está faltando alguma coisa no nosso meio. A gente analisa o nosso ciclo de oração, a gente analisa os nossos cultos, a gente analisa a nossa vida espiritual. Pastor, está faltando alguma coisa. Está faltando. A nossa geração, nos aproximar mais de Deus. Só tem uma maneira, glória a Deus, de Deus mandar avivamento sobre a nossa vida, sobre a nossa geração. Se aproxima. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu ouço a sua voz. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais sensível eu estou à sua voz. E Deus me traz aqui nessa noite, pelo amor de Deus, me entenda, para que a gente se analise, para que a gente faça uma reflexão na nossa vida. Nós somos uma igreja centenária. A história da nossa igreja é muito lindo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu sou filho dessa igreja. Quantas vezes, quando eu era mais novo, a gente ia para Nova Fecundinoso, pastor Joel ainda não era aquela catedral, era de barro ainda, no morri. E a gente chegava no culto lá para adorar a Deus, irmão, era a ministranha, era o profeta profetizando em nome do Senhor, era Deus batizando com o Espírito Santo, era Deus descortinando o sobrenatural e dando visão ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso dizer a esta igreja que Deus continua o mesmo, Ele não mudou. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas eu preciso aprender com os erros de Saul, para que eu não cometa os mesmos erros. Eu não posso cometer os mesmos
Há um texto bíblico que diz: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Saul começou muito bem, mas Saul terminou com uma morte trágica. Ei, você que está me ouvindo aqui nessa noite, Deus tem algo para você melhor. Deus tem algo para você grandioso. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E eu quero aplicar esse texto e concluir essa mensagem. Eu preciso pontuar para nós aqui o seguinte: a importância da obediência. Deus não mudou e a sua palavra também não. E eu preciso permanecer diante de Deus obediente. Caso contrário, eu posso ter um desfecho igual de Saul. Segundo, as consequências do pecado. Meus irmãos, pecado sempre foi pecado. E pecado afasta o homem de Deus. Quando a gente fala sobre pecado, ou quando a gente fala sobre o céu, ou quando a gente fala sobre doutrinas básicas da nossa igreja, parece que esse negócio não chama mais a atenção do povo. Parece que a mensagem hoje que chama a atenção do povo é aquela mensagem coach, não é você, não é nós que estamos aqui, não, é outros. Mensagem coach, aquela mensagem que chama-nos para o arrependimento, chama-nos para uma reflexão. E Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele nos ama a tal ponto de chamar a nossa atenção para que nós venhamos fazer uma análise na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A desobediência tem consequências sérias. Louvado seja o nome do Senhor, tanto para o indivíduo quanto para a igreja. Consequências. E nós temos que viver uma vida de humildade. Saul, há um texto bíblico que diz que quando Samuel fez a reclamação para Saul sobre a sua desobediência, ele não teve o que fazer, foi ainda construir um monumento e foi em homenagem a ele. Olha o tamanho do orgulho. Ei, irmão, nós somos o que somos e estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, não é pela força do nosso braço. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ninguém estar aqui é autossuficiente, só tem um. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter paciência. É preciso esperar em Deus, esperar o tempo de Deus, esperar na obediência ao Senhor. Fique no seu lugar, fique na dependência. Não questione, não queira passar na frente, não queira sacrificar, não é o teu papel. Deus tem a maneira de trabalhar na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu concluo dizendo: Deus olha para o coração. Deus olha para o coração das pessoas. Deus não olha para a tua aparência. Se dependesse da aparência, nós não estávamos aqui. Se dependesse da nossa formosura, da nossa condição social, nós não estávamos aqui. Davi está onde? Passou lá no campo. Fazendo o quê? Cuidando das ovelhas, matando leão e urso. Mas Deus está olhando Davi lá aonde ele está. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conhece a tua vida, Deus conhece o teu endereço, Deus conhece a tua condição espiritual, Deus conhece a tua casa, Deus conhece a tua família, Deus conhece tudo com respeito à tua vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aquilo que Deus tem para realizar na tua vida, Ele vai realizar, porque Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus vê? Que o homem não vê. A nossa condição, a nossa motivação. Você veio fazer o que aqui? Você veio fazer o que no culto? Pastor, eu vim adorar. Adorar. Como é serviço. A
levanta a mão, a gente canta, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente vem prestar culto para Deus. Então, adora. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que nós viemos fazer aqui, irmãos? A gente veio receber de Deus. E eu quero ser boca de Deus para a tua vida e dizer para você: Deus está neste culto poderoso. Glória ao nome de Jesus, para tratar com a tua vida de forma poderosa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O meu pedido a esta igreja: não saia deste culto da mesma maneira como você entrou, porque a presença de Deus no nosso meio, foi Ele quem disse: aonde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, eu estou lá no meio. A massa de que Deus está.